a trajetória aqui do Fora da Ordem, foram 31 episódios, e eu queria que vocês destacassem, pedir também para o pessoal no chat falar o que eles destacam, mas que vocês destacassem, então, 2 momentos que para vocês, assim, do ano, pode ser um assunto, pode ser um tema, pode ser uma cobertura, mas que vocês destacariam nessa retrospectiva de 2025. Américo, vou começar com você, depois passar para o Lori. E você quer que eu fale já os 2? Sim. Tá bom. Então, beleza, vamos lá. Você que sabe, se você quiser falar um, depois o outro. Não, vocês que sabem, tanto faz. Mas vamos lá. Vou falar os 2, então. Eu pensei nisso, obviamente, porque a gente discutiu como é que a gente faria. E do ponto de vista pessoal, o que eu achei muito importante, tocante, inclusive, foi a morte do Papa Francisco. E eu explico por quê. Eu fiquei, sei lá, quase um mês na Itália, ou menos, umas 3 semanas na Itália, cobrindo o que era até então a recuperação dele, quando ele já estava muito mal, acabou tendo alta. Eu voltei para Londres e depois ele acabou falecendo, e foi uma cobertura também longa. Toda a questão do falecimento de um líder espiritual, de tanta gente, e um chefe de Estado também ao mesmo tempo. E, mais importante do que isso, um Papa com as características que o Papa Francisco tinha. Um Papa que tinha muita conexão popular com as pessoas, um Papa que tinha uma visão específica do papel da Igreja no combate às desigualdades, no combate e na defesa do meio ambiente, combate às mudanças climáticas, as questões que ele tinha defendendo o fim das guerras. Era um Papa muito ativo nos 2 papéis, tanto como um líder religioso, como também como um chefe de Estado. Então, para mim, eu nunca tinha feito uma cobertura de morte de Papa em loco ali, no Vaticano. Foi uma cobertura muito especial e um evento muito importante para a Igreja e para a política internacional também, porque nós estamos falando, de novo, de um chefe de Estado que tem esse peso espiritual e uma mudança que vai acontecer na Igreja Católica a partir dessa mudança, né? Agora com o novo Papa. Então, para mim foi pessoalmente interessante, foi muito forte ver também a reação das pessoas, dos fiéis, sentir aquela energia. Eu não sou uma pessoa particularmente religiosa nem nada, mas foi muito importante acompanhar ali. Depois, no dia seguinte ao enterro dele, ter a oportunidade de visitar em Santa Maria Maggiore, onde ele foi enterrado. Ele não foi enterrado no Vaticano, propriamente dito, é uma igreja do Vaticano e terreno do Vaticano, mas não é dentro da igreja de São Pedro, por exemplo, da Catedral de São Pedro. Então, teve uma conexão ali também, além da questão só de cobertura. Então, do ponto de vista pessoal, eu destacaria isso. Do ponto de vista do nosso assunto aqui, de geopolítica e de importância, eu pensei muito, não cheguei num evento único, mas eu resumiria 2025 como o ano do fracasso da diplomacia e um ano do início da destruição do multilateralismo. E aqui não é só o presidente Donald Trump. São muitas coisas que aconteceram esse ano que jogaram contra um sistema que a gente conhecia até então e que era muito baseado no entendimento diplomático e no multilateralismo. Eu estou falando da COP não ter atingido os objetivos que se propôs a atingir e mostrou as fraturas do mundo, do tarifaço do presidente Donald Trump, que poderia ser um evento único e específico, mas eu acho que é maior do que isso. Por isso que eu acho que 2025 vai entrar para a história como o ano do fracasso da diplomacia. A gente teve uso, a gente falava aqui agora de Venezuela, não falamos, por exemplo, dos ataques contra os barcos que supostamente estão levando cocaína para os Estados Unidos. Nós estamos vendo basicamente o país que sempre se identificou como o país que é o líder do mundo livre, hoje fazendo o que são, na prática, execuções sumárias de pessoas que são acusadas de alguma coisa e não têm sequer o direito de defesa, e ninguém sabe quem são essas pessoas, o que tinha aqueles barcos.
nós estamos vendo um aumento do autoritarismo, nós estamos vendo a traição da Ucrânia, que por 4 anos tem tentado se defender de uma guerra em que ela não provocou e que está perdendo parte do seu território e simplesmente está sendo abandonada, porque vários ideais estão sendo superados. Claro que a presença do Donald Trump na Casa Branca tem um peso enorme nisso, mas não é só isso. Eu acho que é uma mudança muito forte que está acontecendo e já vinha acontecendo, mas o 2025 é um ano de fratura disso. Então, eu não consegui chegar num evento específico, mas eu acho que a junção desses eventos todos é que me deixa pesaroso com relação ao ano 2025, que teve tanta coisa boa também, mas eu queria destacar essas duas. Lori, você, quais são os seus 2 destaques? Pode ser destaques pessoais, coberturas, temas? O que você nos traz? Para mim foi desafiador, porque eu tive muito em contato com fontes do governo americano, que muitas vezes falavam assim com muita frieza de medidas que seriam tomadas contra autoridades do governo brasileiro, contra o Brasil, contra bancos brasileiros. E então, como jornalista, né, eu ouvia aquelas informações e processava e checava e transmitia, mas como cidadão brasileiro, como ser humano, às vezes continua sendo, embora a pressão diminuiu muito, né, mas era, assim, triste, assim, difícil e às vezes até comovente, assim, sabendo o impacto que poderia ter sobre o Brasil, né? E também sobre a conversa dentro do Brasil, né? E para mim foi uma situação nova, assim, encontrar uma parcela da população brasileira e de líderes políticos buscando medidas dos Estados Unidos que prejudicariam o Brasil, né? Assim, e em um dado momento até um líder pedindo para os Estados, alguns líderes e também pessoas da opinião pública pedindo para os Estados Unidos atacar militarmente o Brasil. Isso não tinha acontecido na minha geração, né? Assim, como jornalista, e eu fiquei no centro disso, porque falando com as fontes no governo americano, como que isso estava impactando e não estava impactando, muitas vezes eles têm os planos próprios deles e tal. Então, foi pesado, assim, para mim. E eu recorri, acho que já falei disso aqui, né? Recorri à meditação, ao Tai Chi Chuan, e para fazer frente, né, a esse peso que eu carreguei nos ombros ao longo desse ano. Foi um ano muito desafiador, realmente. Esse é um destaque. E o outro? Ou 2 em 1, Lori? Bom, agora, assim, acho que o acordo de Gaza, né, foi muito interessante, também tirou uma pressão, né, assim, eu também fico muito em contato com amigos e colegas dentro da faixa de Gaza e vivi ao longo desses anos o sofrimento deles, assim, e o acordo, né, a trégua foi um grande alívio pessoalmente para mim, assim, porque era muito, todo dia quando eu lavava o rosto, eu pensava, pô, aquelas crianças não têm água, né, não tem água para beber, né? Quando eu comia, eu pensava nos pais que caminhavam 12 quilômetros, 10 quilômetros, muitos quilômetros para ir buscar comida e aí atiravam neles, eles voltavam mais cansados, mais famintos e derrotados, né, sem comida e tal. Então, esse acordo foi acho que um grande alento também.
Muito bem, um ano pesado, né? Acho que a gente pode resumir assim um pouco do comentário de vocês, né? Assim, infelizmente um ano que, do ponto de vista geopolítico, não foi tão animador. A gente tem aqui os comentários da nossa audiência. O Israel falou que 2025 foi o ano da normalização da guerra. Acho que chegou em um ponto triste em que mortes e bombardeios e conflitos viraram algo rotineiro e que nem impactam mais. Acho que tem a ver com muito do que vocês estavam falando, né? O Américo, do fracasso da diplomacia, o Lori falando, né, dos conflitos no nosso dia a dia. O Tiago também falando guerra de Israel versus coalizão iraniana, o vulgo eixo da resistência e o documento de segurança nacional dos Estados Unidos que transformou a visão geopolítica para os próximos anos. Acho que um documento que consolidou, né, muito do que a gente vinha cobrindo diariamente, dessa nova mentalidade de Donald Trump, né, um imperialismo moderno, podemos dizer assim. A Patrícia falou sobre Gaza e o Papa Francisco, falou que marcou muito. E a Mari, nossa coordenadora, está pedindo os meus destaques. Eu acho que eu vim para os Estados Unidos esse ano, não tem como ser diferente os meus destaques serem daqui, né? Então, acho que para o começo do ano, a posse de Donald Trump, né, que a gente já imaginava várias mudanças, mas aqueles decretos, aquela série de decretos que ele assinou assim no primeiro dia, foi uma coisa muito marcante para mim. Eu lá em Washington, cobrindo aquela posse congelante, e ver que de repente muita coisa ia mudar, assim, né? A gente já sabia que muita coisa ia mudar, mas eu particularmente eu tinha uma expectativa de que haveria alguns bloqueios de algumas das ideias talvez mais assim, consideradas ideias mais complexas de serem implementadas mesmo, e que a gente viu que em alguns decretos, em algumas assinaturas, aquilo já aconteceu, e eu entendi, eu falei, nossa, então é isso, né, essa cobertura do governo Trump vai ser uma cobertura de realmente falar de grandes mudanças que estão acontecendo, e que eu acho que a gente nem se dá conta do quanto que vão trazer consequências ainda, né, são questões que aconteceram, e é tanto volume de decreto, de mudanças, que acho que a gente nem consegue digerir de fato o que isso vai representar para o mundo. E algo que, assim, o Américo falou da experiência pessoal dele, o Lori também, eu me deparo muito com isso, assim, fim de semana, tô lendo o jornal, eu falo, nossa, isso a gente cobre no dia a dia, e depois quando você para pensar, você fala, nossa, isso vai mudar o mundo, assim, em muitos níveis, que eu acho que a gente nem realiza, assim, tão rápido. E a outra questão foi a Assembleia da ONU, com o encontro entre Trump e Lula, que Trump falou sobre a química entre eles, e eu lembro que foi marcante para mim, pessoalmente, porque eu estava apurando muito com a diplomacia brasileira se ia haver um aperto de mãos ou não, e eles estavam fazendo tanto segredo disso, porque justamente, né, o Lori falou sobre isso um pouco, teve muito esforço por parte de ideólogos dentro né, do Departamento de Estado, influenciados por Eduardo Bolsonaro, para que não houvesse essa reaproximação entre Brasil e Estados Unidos. Então, tudo que a diplomacia brasileira também fazia muito sob sigilo, assim, né? Então, às vezes eu acho até que a gente foi massa de manobra em algumas reportagens, assim, por parte das fontes diplomáticas, que falavam, não tem nada previsto, e de repente os dois apertam as mãos, assim, para mim foi um Deus nos acuda na hora. Então, para mim, aquilo foi muito marcante como jornalista mesmo, e como um aprendizado, assim, né, às vezes você faz a lição de casa, são 3 fontes diferentes falando a mesma coisa, e depois você para pensar, nossa, é um jogo político muito mais profundo do que, às vezes, o que a gente está ali vendo na superfície, né? Então, acho que essas coisas vão nos ajudando a aprender muito, né? E são fundamentais, acho que, para a nossa profissão. Aí, vou ler aqui só mais uns comentários, o César Miller, que sempre está com a gente. Posso só fazer uma coisa? Ouvindo vocês aí, pensando um pouco também, que privilégio que a gente tem, não? De acompanhar o que está acontecendo em loco, você descrevendo aí a posse do Trump, a Assembleia da ONU, e é um privilégio e uma enorme responsabilidade, né? Trazer essa informação para todo mundo que nos acompanha aqui no Fora da Ordem, na CNN, no site. É muito bom a gente, às vezes, parar e pensar um pouco, porque a nossa rotina é tão louca, né? Que a gente nem para absorver isso. Eu, pelo menos, não paro. Eu vou falar uma coisa também, assim, como um jornalista veterano, assim, que legal que o nosso veículo se posiciona de uma forma isenta, né? Ele busca essa isenção. Eu, vindo para cá, hoje eu estou no estúdio da CNN, aliás,
eu estou com essa roupa formal, porque em seguida eu vou gravar um programa, e eu encontrei o Rubens Menin, né? E a gente estava com o Rubens Menin, é o dono, né, da CNN e tal. E a gente estava falando sobre essa missão, né, nesse Brasil e nesse mundo complicadíssimos, e isso é muito a visão dele, assim, né, e é o nosso desejo como profissionais também, né, as nossas regras de ouro do jornalismo, assim, de sermos corretos, sermos isentos, assim, somos independentes e tal, e não daria simplesmente para fazer esse trabalho sem esses fundamentos, né? Então, na linha dos privilégios, esse é o maior de todos, inclusive. Exato, né? Poder organizar as informações, né? No meio desse caos todo.